E aí, tudo bem com você? Peraí. Já sei. Você vai responder: tudo bem, na correria, né? Essa resposta é quase automática e sai com aquele misto de tristeza, cansaço e orgulho. Parece bonito estar ocupado, né? Quem está na correria é porque é ativo, não faz corpo mole e também não tem tempo para refletir. E assim a gente segue, fazendo um monte de coisa no automático. Cada vez mais coisa, na verdade. Só que isso tem um preço muito alto e a vida vai te cobrar. Oi, eu sou o Alex e no Super Leituras de hoje resolvi te dar um presente. Ou melhor, 10 presentes. Separei 10 pensamentos do filósofo estoico Epiteto. Cada um deles pode abrir espaço para um monte de reflexão, dependendo do seu estado de espírito. E por que isso é uma coisa boa? Lembra que eu disse que a vida cobra o preço pela falta de reflexão? Você consegue pensar o que isso significa na prática? Bom, vou ser sincero, pensar sobre isso já é parar para refletir. E recomendo fortemente que você faça isso agora. Mas posso dar umas dicas. Umas palavras-chave: ansiedade, irritabilidade, impulsividade, más decisões, cansaço extremo, inveja, carência, falta de resiliência. Bom, apenas algumas. Você pode pensar sobre outras enquanto acompanha as citações que separei. A minha sugestão é que você tente compreender as ideias passadas pelo conjunto e que se debruce detidamente em cada uma dessas frases em momentos estratégicos. Talvez uma por dia pela manhã. Faça isso por 10 dias. Pense a respeito e depois repita por mais 10. Mas é preciso refletir de verdade e tentar aplicar o ensinamento no próprio dia. Vamos a elas. Tem um 11º presente também, para quem quer ir ainda mais longe. 1. Lembra que o propósito do desejo é obter o que se deseja, e o propósito da repulsa é não se deparar com o que se evita. Quem falha no desejo é não afortunado. Quem se depara com o que evita é desafortunado. Caso entre as coisas que são teus encargos, somente rejeites as contrárias à natureza, não te depararás com nenhuma coisa que evitas. Caso rejeites a doença, a morte ou a pobreza, serás desafortunado. 2. Sobre cada uma das coisas que seduzem, tanto as que se prestam ao uso quanto as que são amadas, lembra de dizer de que qualidade ela é, começando a partir das menores coisas. Caso ames um vaso de argila, diz que eu amo um vaso de argila, pois se ele se quebrar, não te inquietarás. Quando beijares ternamente teu filho ou tua mulher, diz que beijas um ser humano, pois se morrerem, não te inquietarás. 3. As coisas não inquietam os homens, mas as opiniões sobre as coisas. Por exemplo, a morte nada tem de terrível, ou também a Sócrates teria se afigurado assim. Mas é a opinião a respeito da morte, de que ela é terrível, que é terrível. Então, quando se nos apresentarem entraves, ou nos inquietarmos, ou nos afligirmos, jamais consideremos outra coisa a causa, senão nós mesmos, isto é, as nossas próprias opiniões. 4. O Senhor de cada um é quem possui o poder de conservar ou afastar as coisas desejadas ou não desejadas por cada um. Então, quem quer que deseje ser livre, nem queira, nem evite o que depende de outros, senão, necessariamente, será escravo. 5. Ao veres alguém preferido em honras, ou muito poderoso, ou mais estimado, presta atenção para que jamais creias, arrebatado pela representação, que ele seja feliz. Pois se a essência do bem está nas coisas que são encargos nossos,
não haverá espaço nem para a inveja, nem para o ciúme. Tu mesmo não irás querer ser nem general, nem prítane ou cônsul, mas homem livre. E o único caminho para isso é desprezar o que não é encargo nosso. 6. Lembra que não é insolente quem ofende ou agride, mas sim a opinião segundo a qual ele é insolente. Então, quando alguém te provocar, sabe que é o teu juízo que te provocou. Portanto, em primeiro lugar, tenta não ser arrebatado pela representação. Uma vez que ganhares tempo e prazo, mais facilmente serás senhor de ti mesmo. 7. Aprende-se o propósito da natureza a partir do que não discordamos uns dos outros. Por exemplo, quando o servo de outrem quebra um copo, tem-se prontamente à mão que isso acontece. Então, se o teu copo se quebrar, sabe que é preciso que hajas, tal como quando o copo de outro se quebra. Do mesmo modo, transfere isso também para as coisas mais importantes. Morre o filho ou a mulher do outro? Não há quem diga, é humano. Mas quando morre o próprio filho ou a própria mulher, diz-se prontamente: "Oh, desafortunado que sou!" É preciso que lembremos como nos sentimos quando ouvimos a mesma coisa acerca dos outros. 8. A respeito de cada ação, examina o que a antecede e o que a sucede, e então a empreende. Senão, primeiro te entusiasmarás e, por não teres ponderado sobre as consequências, depois, quando estas se mostrarem vergonhosas, desistirás. Queres vencer os Jogos Olímpicos? Também eu, pelos deuses, pois é uma coisa bela. Mas examina o que antecede e o que segue tal vitória, e então empreende a ação. É preciso ser disciplinado, submeter-se a regime alimentar, abster-se de guloseimas, exercitar-se obrigatoriamente na hora determinada, tanto no calor como no frio. Não beber água gelada nem vinho, mesmo que ocasionalmente. Em suma, é preciso confiar-se ao treinador como ao médico. Depois, é preciso lançar-se à luta e, por vezes, machucar as mãos, torcer o tornozelo e engolir muita areia. Às vezes, tanto ser fustigado quanto, depois de tudo isso, ser vencido. Tendo examinado essas coisas, caso ainda queiras, torna-te atleta. Se não, do mesmo modo que as crianças se comportam, ora elas brincam de lutador, ora de gladiador, ora tocam trombetas, depois encenam uma tragédia. Também tu serás ora atleta, ora gladiador, depois orador, em seguida filósofo. Mas nada serás com tua alma toda. Como um macaco, imitarás tudo o que vires, uma coisa após a outra, e te agradará, pois nada empreenderás após exame e investigação, mas agirás ao acaso e sem ardor. 9. Quando alguém te tratar mal ou falar mal de ti, lembra que ele o faz ou fala pensando que isso lhe é conveniente. Não lhe é possível, então, seguir o que se te afigura, mas o que se lhe afigura, de modo que, se equivocadamente se lhe afigura, aquele que sofre o dano é quem está enganado. Com efeito, se alguém supuser falsa uma proposição conjuntiva verdadeira, não é a proposição conjuntiva que sofre o dano, mas quem se engana. Agindo de acordo com isso, serás gentil com quem te insulta. Diz, pois, em cada uma dessas ocasiões: assim lhe parece. 10. Jamais te declares filósofo, nem entre os homens comuns fales frequentemente sobre princípios filosóficos, mas age de acordo com os princípios filosóficos. Por exemplo, em um banquete, não discorras sobre como se deve comer, mas come como se deve. Lembra que Sócrates, em toda parte, punha de lado as demonstrações, de tal modo que os outros o procuravam quando desejavam ser apresentados aos filósofos por ele, e ele os levava. E dessa maneira, sendo desdenhado, ele ia. Com efeito, caso em meio a homens comuns,
uma discussão sobre algum princípio filosófico sobrevenha, silencia ao máximo, pois o perigo de vomitar imediatamente o que não digeriste é grande. E quando alguém te falar que nada sabes e não te morderes, sabe então que começaste a ação. Do mesmo modo que as ovelhas não mostram o quanto comeram, trazendo a forragem ao pastor, mas tendo digerido internamente o pasto, produzem lã e leite. Também tu não mostres os princípios filosóficos aos homens comuns, mas após tê-los digerido, mostra as ações. Não deixe de refletir profundamente sobre cada uma dessas frases, traçando paralelos com sua vida e extraindo o máximo que puder para aplicar no seu dia a dia. Parar para refletir nunca vai ser perda de tempo. E se você quiser se aprofundar, o 11º presente é a oportunidade de entrar na nossa comunidade no WhatsApp e receber gratuitamente 2 e-books exclusivos. Para participar, clique aqui ou no primeiro link da descrição. Comente se alguma dessas frases já chamou sua atenção de imediato. Curta e compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Grande abraço e até a próxima!